nasci no dia 30 de novembro de 1930. Isso porque a certidão de batismo, que é o único documento sério da minha vida, diz isso. Sou resultado do encontro de dois imigrantes portugueses que tinham vindo para o Brasil pelas razões daquela época, porque estavam muito mal de vida e queriam fazer uma nova vida. O meu pai era de uma família de 14 irmãos, lá no alto da Serra da Estrela, uma cidadezinha chamada Manteigas, e o meu avô era operário em construção. Aí caiu uma tábua na cabeça dele e morreu. Uma coisa dele. Aí eles eram 12 mulheres e 2 homens. Aí ficaram os 14 filhos com a mãe e não tinha como viver. Então, os 2 homens decidiram ir para o exterior para ganhar dinheiro, para construir uma casa para a família. Um foi para Angola e o outro veio para o Brasil. E o que veio para o Brasil, aqui, encontrou uma outra portuguesa. O passaporte dela dizia Margarida Datilógrafa. A mãe dela era empregada doméstica numa casa de ricos. Ela era filha do dono da casa. Ficou uma coisa esquisita. Então ela teve uma filha e aí criou-se uma situação. Depois que a filha morreu, ela resolveu vir embora para o Brasil. Aí os dois se encontraram, começam a viver juntos. Aí eu nasço. Uma vida eu morava numa cabeça de porco. Já havia favelas, mas pobre morava em casa de porco. Eram casas grandes do tempo da colônia, que eram divididas em quartos pequenos, sem banheiro, né? E morava cada família num quarto. Naquele tempo não tinha INSS, não tinha assistência médica gratuita. A minha mãe foi parir lá na Promatre, uma maternidade para senhoras ricas, ali na saúde, mas que mantinha uma enfermaria de indigentes. Eu nasci lá e aí minha parte da qual eu me orgulho. Eu sou um dos 40 mil cariocas que Dona Leonor, parteira da Promatre, botou no mundo. E Dona Leonor, ela tinha uma característica, ela dizia que mulher tinha de parir na cama. Nada de cadeira, nada de... tinha de ir para a cama e ela ia lá e tirava o que disse. Nunca perdia um carioca. Ela teve 40 mil crianças que eram carioca e até hoje o Rio de Janeiro não prestou uma homenagem de ser a Dona Leonor. Quando eu estava na prefeitura, eu pensei naquela praça ali, mas a praça se chama Jornal do Comércio. Olha. Eu não podia pedir, tirar o nome do Jornal do Comércio, que o prefeito ia fazer, né? Não sei exatamente quando. Os dois ficaram tuberculosos. Deu uma epidemia de tuberculose aqui no Rio de Janeiro. E eu estava morando nessa época num cortiço, que era ali na Praça da República. O meu pai era motorista de táxi, trabalhava por diária. E ele parava em frente de uma ilha, de uma leiteria que tinha na rua do Chão do Rio Branco, que ficava aberta até 1h da manhã. Naquela época, aquela área toda ali, a Praça Tiradentes, os arredores, era uma área de teatro. Tinha o João Caetano, o São José, o Recreio e tinha o República, ali na Avenida Gomes Freire. E o República, ele sempre tinha companhias portuguesas. E minha madrinha veio como corista. Então, esse dono da leiteria, que também era um português analfabeto, que tinha vindo para cá, trabalhar como leiteiro, tinha conseguido comprar uma leiteria, foi convidado pelo meu pai para ser meu padrinho de batismo. O padrinho em Portugal era uma coisa séria, porque o padrinho, quando batizava uma criança, ele estava dizendo que ele seria o pai substituto. E foi o que aconteceu. Aí morreu meu pai, ele ficou ajudando minha mãe, mandava a minha mãe buscar leite na leiteria dele. Olha, era lá na Praça da República, a leiteria era na esquina da Lavradia com a Costura do Rio Branco. E quem ia buscar a leite, minha mãe ficou tuberculosa também. As pessoas não acreditam que eu com 3 anos saía de casa com uma leiteira e ia ali na Praça da República, ia pela Constituição e atravessava 2 ruas. E como é que eu atravessava? Eu pegava a primeira pessoa e pedia para me atravessar, aquela instrução da minha mãe: você não atravessa, hein? Você pede alguém para te atravessar. Aí eu atravessava ali e atravessava a Costura do Rio Branco para pegar leite, eu tomar, e aí eu levava para minha mãe. E foi assim que ela viveu mais meses depois da morte do meu pai. E uma noite, ela teve uma hemoptise, eu dormi abraçado com ela, né? O que me ajudou é que tinha uma senhora negra que morava no outro quarto.
ela era enorme, tinha uns seios maravilhosos. Eu vagamente, porque eu sei que ela pegava o menino dela no braço, e eu no outro, e cada um mamava numa mama. Ficávamos aí, e eu perdi a pista. Uma coisa desagradável da minha vida era esse meu irmão de leite, se ele sobreviveu, onde ele está. Enfim, ela morreu às 11h30 da noite. Aí eu comecei a chorar, a berrar dentro da casa. Como veio essa senhora, e vieram os outros moradores, arrombaram a porta, chamaram a polícia, médico, sei lá. Aí a polícia chegou, deram um banho no cadáver e tal, e levaram. Minha mãe foi enterrada como indigente. E eu fui levado para a delegacia, a 10ª que ficava ali, né? Em frente à leiteria do meu padrinho. Quando ele foi abrir a leiteria, 6h30 da manhã, soube da morte da minha mãe e que eu estava na delegacia. Aí ele atravessou a rua, perguntou por mim, é o delegado disse. Ali, aí mostrou, eu estava num sofá, deitado lá. Aí o velho Augusto, esse português, disse, posso levar? Disse, pode. E aí ele me adotou dessa maneira mais informal possível. Pegou no colo e me levou para a casa dele. E aí foi ele que me cuidou de mim, né? E sem documento, né? Do cachorro, meu documento original. Nem sabia que meu pai tinha me registrado nem nada. Eu só fui ter outro documento, quer dizer, na hora que eu terminei o primário, que eu fiz todo ele, primeiro numa escola particular interno e depois na escola Celestino da Silva, ali na rua do Lavradio, eu fui para a escola pública fazer o 5º ano, porque eu tinha terminado o primário com 9 anos só. Eu tinha de ter mais idade que eu tinha de registrar com mais um ano. Então ela me registrou. Ela sabia pela certidão de batismo o dia que eu tinha nascido, botou 30 de novembro e me deu mais um ano. E eu atravessei a vida com essa certidão. Aí eu resolvi, depois de velho, procurar. Pô, não é possível que meu pai não tenha me registrado, né, pô? Ele era duro, mas não era caro. Aí eu fui, quando fui tirar a certidão, porque estava lá 7 de dezembro. Pô, por que é? Aí na justiça me falou, nessa época, tinha só 7 dias para registrar de graça. Meu pai deve ter ido lá, foi no dia 10, que é o dia que foi tirado a certidão. Disseram a ele que aí não era mais de graça, tinha de pagar. Como ele estava duro, ele me botou nascido no dia 7 para não pagar. Então, inventou essa data, 7 de dezembro de 1930. Então, neste momento, eu tenho 2 documentos de identidade. Um que diz que eu nasci no dia 30 de novembro e tem a carteira de advogado, que diz que eu nasci no dia 7 de dezembro. Aí eu continuei essa pesquisa, aí consegui descobrir a morte da minha mãe pela Santa Casa, que tem um registro muito precioso. A Santa Casa nós temos a obrigação de preservar, porque é uma instituição que faz parte da história do Rio de Janeiro. E lá eu encontrei a certidão de óbito da minha mãe. Ela foi enterrada como indigente. Através disso eu fui descobrir a minha certidão original, enfim, esclareci a vida, e todos os problemas do Rio de Janeiro eu vivi também. Falta de saúde, falta de dinheiro, enfim, eu sou um carioca perfeito, né? Além do mais, nasci na Gamboa, que é o bairro mais carioca, além de ser terra também do Lima Barreto, que é o meu escritor favorito. Um dia, por causa de uma moça, minha mãe não queria que eu namorasse, também que minha mãe, minha madrinha, já de vez em quando eu falo muito que ela foi minha mãe de criação mesmo, então, cismou com a menina e tal. Um dia foi na rua, fez portuguesa braba, ela foi lá, deu porrada em mim, na minha namorada, aí eu fugi de casa. Fui ser voluntário, fui ser soldado da aeronáutica. Aí gramei 1 ano, tive 150 dias de punição no banheiro. Não foi brincadeira não. Acabou detido no alojamento ou preso na cadeia lá do parque. E graças a isso eu li toda a biblioteca do Parque dos Afro. Prisão tem esse lado bom, né? Fiz exame para ser oficial aviador da Aeronáutica Brasileira. Passei, aí descobriram que eu era daltônico, não pude ser. Aí eu fui ter de encarar a vida. Comecei a fazer tudo na vida para sobreviver.
auxiliar de cozinha, vendedor de paletó. E aí com 23 anos, 24, eu resolvi fazer vestibular. Aí eu não sei se vou passar, então resolvi fazer 4. Direito, economia, história e teatro. Passei das 4. Primeiro eu resolvi as 4, mas não dava. Aí fiquei só com história e economia. E aos trancos e barrancos me formei história e economia. Eu sou um bom economista, tanto bom economista que houve um concurso da General Electric, fui aprovado, eu e mais um. Eu não era bom de matemática e tal, já estava sendo cogitado de me mandar para os Estados Unidos, tem um centro de altos estudos matemáticos, lá em Nova York, na cidade chamada Albany, que é a capital do estado de Albany. Aí acontecem aquelas coisas sempre imprevisíveis. O Roberto Campos era presidente do BNDES, esquina da Quitanda com 7 de setembro. E ele estava a favor dos acordos de Roboré. A UNE, naturalmente, chamava o Roberto Campos de traidor da pátria, né? E eu estava metido na UNE. Aí resolveu fazer um comício na porta do BNDES. E a polícia proibiu o comício. Aí a UNE resolveu que ia fazer o comício de qualquer jeito. Eu já estava trabalhando, eu saía para o almoço na GE ao meio-dia, na Almirante Barroso. Aí fui para o comício. Chegou lá, passei por uma loja de passarinho que tinha ali naquela rua da Quitanda e vi uma porção de gente de chapéu vendo passarinhos. Cheguei lá e disse, aqui não tira, né? Que ninguém vai ver passarinho na rua da Quitanda de chapéu, né? Aí tá cheio de dopes aí. Aí o presidente da UNE, que era o Raimundo, disse, mas vamos fazer o comício de qualquer jeito. Então tá bom. Então arrumamos lá uma mesa para ele trepar e fazer o comício. E eu fiquei com a faixa de um lado e o cara da outro. Fomos abrindo a faixa para começar o comício. Quando eu cheguei na ponta, cara, 3 tiras me pegaram, me prenderam, me enfiaram no camburão. E naqueles tempos, eram bons tempos de democracia, né? Aí eu fui parar no DOPS. Meia hora depois de eu estar no DOPS, estava cheio de deputado, vereador, pedindo a libertação dos estudantes e tal. Aí o diretor do DOPS, que era um coronel famoso, ele era uma pessoa engraçada, proibiu um filme Rio 40 Graus. Ele tinha um lado assim, brabo, mas tinha um outro lado sensível e tal. Era muito lacerdista. Cedeu. Tá bem, quando 2h30 da tarde, me soltou. Aí eu voltei correndo para a GE, cheguei lá, não passei da porta. Tinha um cara, um leão de chácara lá também, com ordem de não me deixar entrar no prédio, que eu saí no Globo, na primeira página. Olha que coisa. Uma foto do comício, a polícia chegando, e a outra foto eu pequena do lado, a minha cara ali, preso, estudante, sei o quê. O Globo saía às 2h da tarde, seria vespertino. Então já tinha o jornal, e já tinha me demitido para eu nem entrar no prédio. Eu estava com a carreira brilhante de economista, e economia são 4 anos. Então eu tinha me formado em economia e ainda estava no 5º ano de direito. Então, vou ser advogado, né? Me formei em direito e o meu primeiro cliente foram 3 vagabundos que tinham sido flagrados botando água no leite. O leite está sempre ligado à minha história. Quase que aquele juiz católico, Eliezer Rosa, me prende numa audiência, achando que eu estava sendo inflamado demais em defesa dos meus clientes. Aí tirei um habeas corpus, os 3 saíram da cadeia dentro do presídio e não me pagaram. Aí eu disse, eu não vou mais ser advogado, porque isso aqui não, o outro eu não posso. Aí eu resolvi procurar ser jornalista. Digo, como eu gostava, fazia o jornal da faculdade e tal, vou ser jornalista. Aí o Azedo, Maurício Azedo, era o redator do Diário Carioca, o suplemento que ele fazia só de coluna social, porque naquela época, década de 50, a coluna social era um prato forte de toda a imprensa. E o Diário Carioca chegou a fazer um caderno só de coluna social. Aí disse, Milton, o jornal vai me botar no copydesk do jornal mesmo. Você sabe que é o melhor copydesk do jornal, da cidade. Todo mundo respeitava o copydesk do Diário Carioca. Era tudo gente boa. Hélio Pólvora, era um menino que era colunista de cinema do Jornal do Brasil, também estava lá. Enfim, aí eu fui ser colunista, redator do colunismo social. Aí depois me passaram também, e aí começou a minha carreira jornalística, eu disse, não saio mais daqui.
E aí nunca mais pensei em ser advogado, nem ser economista. Fui ganho por jornalismo. Eu passei pelo Diário Carioca, passei pelo Dia. O Chagas Filho queria melhorar o texto do jornal, que realmente estava bravo, aí contratou 2 copydeskers. Eu e um outro menino que também era lá do Diário Carioca, fomos trabalhar lá, que era um lugar incrível para se trabalhar, né? Eu nunca tinha visto. Tinha o Vinhais, secretário de redação, que às 7 horas da noite, se ele não tiver, ele preparava na mesa: Cardoso, seu filho da puta, era o chefe de reportagem. Cadê o meu presunto de hoje? Como é que eu vou fazer a primeira parte? Você tem um presuntão bonito aqui. O presunto era um defunto, era um cadáver que ele precisava para a primeira. Aí viu o Cardoso: não, já estou trazendo, vem aí. É lá, vem de Copacabana. O cara foi morto ali no meio da rua e tal. Aí resolvi o problema do jornal. Tinha um jornalista, um repórter incrível, Zé Grande, mas ele não escrevia, ele ditava, ele sentava do meu lado, ele chegava: então conta a história. Ele ficava contando a história e eu batendo na máquina. Então era um jornal incrível. O Vinhais, aí ele ficava assim: Cardoso, seu filho da puta, cadê meu cadáver? Não tenho ainda o presunto, liga para minha mulher, se suicidou, se ela matou alguém, mas eu quero o presunto aqui na minha frente. Milton, conta, seria sido no Vinhais aquela manchete que o Dia deu? O cachorro fez mal. Sem motivo justo foi da luta. Essa foi a maior de todas, mas teve várias. O cachorro fez mal à moça. O cachorro fez mal à moça. A moça comprou um cachorro quente. O cachorro fez mal à moça, foi do Vinhais. Enfim, eu estava lá nesse manicômio que era a redação do Dia. E a violada no auditório também. Enfim, o Pinheiro Júnior me convidou para eu ir para a Última Hora. Bom, aí eu já não era nada, eu gostava do Dia, era divertido, mas a Última Hora ele pagava mais, o Dia pagava mal, que era o salário do Dia era muito ruim. E era um jornalzinho nada mais maneiro, né? Aí em fevereiro acontece uma coisa que mudou a minha vida. Uma menina de programa em Copacabana, Alzerinha, ela estava no Otton Hotel em São Paulo, no 2º ou 3º andar, e ninguém sabe porquê, a gente também não soube. Ela pulou de lá e se suicidou. E aí chegou a matéria disso, de São Paulo, foi para mim, eu comecei a trabalhar e tal. Aí no meio desse trabalho, veio o chefe de redação, que era o Humberto Alencar. Olha, o chefe está aí, o Samuel veio aqui porque ele... Samuel nunca aparecia no jornal à noite, vinha só durante o dia. Mas ele quer fazer essa matéria da Alzerinha que está com você, porque ele tinha lá umas coisinhas, ele gostava dela, fez programinha para a menina, né? Uma menininha de programa. E ele está sensibilizado com o suicídio dela e faz questão de escrever essa matéria. Ah, tá bem. Eu fiquei meio pissudo da vida, porque eu estava gostando da matéria. A matéria é boa, né? Na hora que vê a matéria dele, a gente acaba... Aquelas coisas de jornalista, né? Que ninguém explica, ninguém entende. Aí ele levou a matéria para o Samuel. Aí o Samuel fez a matéria e trouxe. Aí eu disse para o Humberto: você me desculpa, mas a minha matéria é melhor que a do Samuel. E o meu título é muito melhor que o dele. Aí o Humberto, que é um sacana, um cearense sacana: a tua matéria é melhor que a dele? É. Aí ele pegou a matéria, levou para o Samuel e falou: Samuel, o garoto que está lá, disse que a matéria dele é melhor que a tua. E que o título dele é melhor do que o teu. Aí o Samuel pediu para ler, leu, e eu disse: mas o título é melhor mesmo. A matéria não, a matéria é melhor, a minha. Mas o título é dele, manda ele botar o título dele. Pô, quando ele chegou, pensei, e dá 15 dias de gratificação aí de salário. La Dolce Vita, que estava fazendo sucesso no cinema, La Dolce Vita matou a Alzerinha. E foi assim que eu virei jornalista, companheiro. Uma hora de Pernambuco lá, com o Aí eu fui para Pernambuco. O Samuel sabia que eu era da mente esquerda, que eu
achou que era a pessoa ideal para ele mandar lá para ser o chefe de redação para fazer a campanha do Arraes. E para dirigir o jornal, trouxe o Múcio Borges da Fonseca de São Paulo. Acho que fomos parte importante da vitória do Miguel Arraes. O principal de tudo, que pouca gente sabe, é que nós garantimos a eleição do Arraes para não ser roubado. Depois o Samuel veio, me engabelou, disse que eu ia embora porque eu tinha havido um dissídio coletivo, aí eu já era jornalista pernambucano e ganhou, e para chegar, eu me lembro, 210 mil reais. Quando cheguei aqui, o chefe de redação da Última Hora me chamou: Milton, você vai ficar como chefe de reportagem aqui, porque o Irã vai sair. Quanto você ganha? Eu disse: eu ganho 230. Disse: mas aqui não é assim não, aqui é só 110 o chefe de reportagem. Aí então eu não fico. Não vou aceitar a redução do salário. Eu sou sindicalista, você sabe? Eu logo gostando. Resultado: saí da Última Hora, movi uma ação contra eles, ganhei. E graças a isso, já velho, o Samuel disse para mim, encontrei com ele também já perigo, né? Eu depois de preso e ele depois de toda a experiência dele, disse: Milton, você é danado mesmo. Você era um sindicalista mesmo, com aquela conversa. A vida de jornalismo foi muito interessante. Eu fiz jornal em Goiânia, fiz jornal em Pernambuco, em Alagoas, em São Paulo, fiz projetos de jornal para Paraná, nunca mais saí disso. Eu voltei para Pernambuco, depois de sair da Última Hora, tinha gostado de Pernambuco, e fui para lá. O Jornal do Comércio me convidou para fazer um diário vespertino em Recife. Do Jornal do Comércio, era uma matutino importante. Aí eu fiquei editando esse jornal, até que eu vi um anúnciozinho, a Sudene precisava de um sujeito que tivesse grande experiência jornalística, mas fosse economista. Apareci só eu, como candidato ao cargo. E graças a essa combinação acabou voltando à minha vida. Eu fui ser diretor de revistas técnicas lá. E comecei no final de 1963. Aí vem o triste 1º de abril de 1964. Eu perdi os dois empregos, perdi o de jornalista e o de economista. Ficou também engraçado, foi divertido. Eu fui preso no dia 1º, distribuindo um jornal clandestino, que dizia: Arraes resiste. Foi a primeira manchete mentirosa que eu fiz na vida. O Arraes já estava preso, lá em Fernando de Noronha, mas nós não sabíamos. E fomos distribuir de madrugada, e a polícia dos Gatuano. Aí fomos levados em xadrez, estavam tão lotados que ficamos na sala da delegacia de ordem econômica. Eu e os outros estavam distribuindo o jornal. Um de nós era estudante de Direito e filho de deputado. Aí o pai dele soube que ele estava em cana, se mexeu os pauzinhos e disse que não era nada, que era coisa de garoto e tal. E conseguiu que, não tinha lugar mais cadeia, mandaram soltar a gente, menos os que tivessem sido pedidos por Dona Justa, já tivessem na lista dos procurados. Quando ele veio com a lista, eu já... Aí disse: olha, vocês vão ser liberados, menos alguns aí que vão ficar. Eu vou chamar, vocês vêm dizendo o nome, e eu vejo aqui e digo se vai. Fui me encostando para perto dele, né? Aí ele foi chamando: fulano, eu sou Emílio, tinha lá, Eurico, Fernando tinha 2, ele foi chamando. O Fernando falou: pode ir embora. Foi embora. Eu fui chegando para perto dele, fiquei do jeito que eu via quando ele virava a página. Aí eu vi na letra M, estava eu lá, Milton Coelho da Graça. Aí, você aí, Robertinho Brandão, sabe lá, seu frango, vai embora. Me fiz de viado. Aí me botou para fora. Tá lá, seu frango, lá chama frango, né? E essa história virou lenda, quando eu fui preso mais tarde dia 20, você é aquele cara que bancou o viado para sair de... na cadeia, no dia 1º, só banquei. Aí não saí mais, né, companheiro? Fiquei no quartel-general, interrogado pelo Ibiapina. Aí quando chegou junho,
A Manchete fez uma revista e eu fui com uma foto de página inteira, Gervásio Batista, o velho e glorioso Gervásio. Essa foto minha, foi razão do Castelo mandar um general lá em Pernambuco, eu todo esculhambado, para ver o que estava acontecendo em Pernambuco, que tinha muita queixa de violências e tal. Aí eu fui mandado, me tiraram e botaram naquele quartel que ficou o Gregório Bezerra, Parque Moto Mecanização. Enfim, aí fui ficando preso, pedi para o Superior Tribunal Militar não me der habeas corpus, eu pedi ao Supremo Tribunal Federal, que me deu habeas corpus só em novembro, quase na véspera do aniversário da Revolução Comunista. Aí quase eu já vi que não iam me soltar só por causa disso. Mas aí me soltaram. Eu estava no hospital desde julho. Aí eu fui solto, o diretor do hospital mandou embora. Não tinha nem companheiro do xadrez para eu pedir dinheiro para me dar, que eu não tinha um tostão no bolso, botaram na rua. Aí eu fui na Sudene. Fui lá, procurar, eu estou mal de vida, fui solto, mas estou sem dinheiro. Aí os velhos companheiros da Sudene fizeram uma vaquinha para eu comprar uma passagem para vir para o Rio. E me deram lá um estocado para eu comer qualquer coisa, 20 reais. Aí eu peguei um avião e cheguei 6 horas da tarde no Santos Dumont. E aí fui a pé até o Diário Carioca, dei a Avenida Rio Branco toda, que o dinheiro não dava, eu comia ou eu pagava, não tinha dinheiro para pagar táxi. Aí cheguei lá porque o Zuenir, eu sabia que o Zuenir era o chefe de redação, e o diretor, Dr. Prudente Moraes Neto, ele escrevia um artigo todo dia pedindo mais dureza do presidente da República. O Castelo Branco estava sendo frouxo, tem que ser mais rigoroso com os comunistas. Mas eu não sabia, nunca tinha visto ele. Eu fui lá porque o Zuenir era chefe de redação. Aí eu entrei na redação. Quando o Zuenir veio me dar um abraço, uma porrada de jeito da redação dele. Aí, quando o Fernando Pessoa, que era top 10, vai, olha para mim e me dá o único apelido que nem esse colou, mas foi o que eu mais. Milton Lagartixa! Porque eu estava tão branco, você está tão branco que parece uma lagartixa. Aí, converso com o senhor e diz: é o seguinte, eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Estou chegando sem um tostão no bolso, tá? Vou arranjar para você um lugar. Vou falar com o doutor Prudente, foi lá dentro, falou com o doutor Prudente, voltou isso. O doutor Prudente mandou te pagar. Você pode começar quando? Eu digo, amanhã. Então você vem amanhã para o COP, mas ele quer falar com você. Aí eu entrei. Aí o velho Prudente, rapaz, começou a chorar quando me viu. Assim, aquele choro envergonhado, né? Eu não sabia que você estava assim, mas você está aqui, você é nosso, você é do jornal. Eu sei que você vai ser muito bom para o Diário Carioca, então me elogiou, eu nunca tinha me visto. E foi assim que eu voltei para a imprensa. Eu cheguei da cadeia em novembro de 64, eu estava no Diário Carioca. Aí o ministro da Justiça, o Juraci Magalhães, veio ao Ministério da Justiça e pediu uma reunião com todos os donos de jornal. Ele trouxe uma lista de 64 nomes que não podiam ser copydesk. Copydesk é o cabeça do jornal. O que sai no jornal passa pelo copydesk. O redator que coloca todas as matérias na linha do jornal. Aqui não pode ter comunista. Aí o doutor Roberto interrompe ele e faz a séria declaração dele. Né? Olha, ministro, eu entendo, mas eu queria dizer para o senhor assim, só pode deixar que lá dos comunistas do Globo eu tomo conta, o senhor toma conta dos outros. Bom, quem ajudou a fazer essa lista e confessou para mim foi o Raul Judicelli, que curiosamente a minha vida sempre me recomendou para ser, eu jogava pôquer com ele. E ele me arranjou, deu meu nome para ser redator-chefe da Joia. Ele ajudou, porque não me dedou lá, não fez nada. Aliás, o Adolfo também não atenderia ele. Mas quem me recomendou foi o Alessandro Porro, que era o diretor da revista. Aí me convidaram para ser chefe de redação de Joia, uma revista feminina. Eu não posso, mais salário. Aí eu fui trabalhar no Bloco.
no início logo de sair do Diário Carioca e fui trabalhar na revista Joia como chefe de redação. Aí, é lá nessa chefia de redação que eu tive, além de conhecer, já te conheci, o Adolfo sabia que eu era, que o Raul Judicelli também disse de um lado, e o Alessandro Porto, ele é comuna, mas ele é bom. E foi lá que, quer dizer, eu conheci a alma do Adolfo Bloch. A redação de Joia ficava assim, e ali no campo passava um corredor que levava ao estúdio fotográfico. De costas para nós da redação da Joia, ficava um cara só botando as fotos, identificando e arquivando. Um cara que não falava com ninguém. Ele sentava de costas para nós, redação em frente à janela, ficava ali o dia inteiro sem falar. Ele era conhecido como Caladão. Aí um dia, o Adolfo Bloch, para trás dele, aí ia atrás e dizia assim, como vai o cagalhão? E o cara, sem olhar para trás, naturalmente devia saber quem era, porque o Adolfo tinha uma marca, a voz dele era inconfundível, ainda tinha traço de estrangeiro. Como vai o cagalhão? Do jeito que ele estava, ele disse assim, cagalhão é a puta que te pariu. Aí o Adolfo, atrás, não se pode brincar com ninguém nessa casa, e vai embora para esse fotográfico também. Agora, viu que é a história lá do Globo, do cigarrinho, né? Eu era editor-chefe no Globo, já estava na época do computador. Chegava às 4 horas e começava a conversar com os editores, já discutindo as matérias que eles tinham, reclamando que eu tinha de reclamar. E esse trabalho de ver e conversar com o Caban e com o chefe de reportagem, que era Eli Miranda, o Caban era o chefe da redação, que fazia a redação funcionar. E eu conversava só com os editores. Quando chegava 8 horas, eu já sabia tudo que estava no jornal, aí eu começava a fazer a primeira parte. Nesse momento, vamos dizer, entre 8 e 9 horas, o contínuo da redação era o cigarrinho. Eu não chegava nem a ser inteiramente negro, mas mulado. E magricela, um homem de cigarrinho. Muito simpático, assim, sempre muito bem-humorado. Aí ele entrava na minha sala quase sorrateiramente, para não me incomodar, e ficava encostado na parede atrás de mim, vendo o que eu fazia. Comentando uma coisa ou outra, ficava ali, eu perguntava, o cigarrinho está tudo aí, calma, e ele vendo. Aí, de repente, eu fazia lá a manchete, ele atrás de mim, impassível. Ô, seu Milton, essa manchete tu vai vender lá na Baixada. Eu toda noite, eu já chamava para me divertir, ele ia para trás de mim, para ficar comentando, ou então dizia, o pessoal lá não vai entender essa manchete, não vai saber o que é isso, não vai vender nada. E aí ficava, todo dia ele ficava dando palpite, e virou diversão minha. E aí, irmão? E aí, essa tá boa? Tá entendendo? Não, não sei o que é, não. Na época da guerra, da Argentina com a Inglaterra, deu muita manchete. O pessoal lá não está se interessando por isso, não. Lá de Nova Iguaçu, ninguém está interessado nisso. Só vai ver a manchete do dia amanhã. Eu sei, isso aqui não é o dia, cigarrinho. Isso aqui é o Globo. Mas acabava me divertindo, porque o cara ali era aquele Globo para aliviar a tensão, né? Era bom, não dizer nada. E do outro lado, tinha o secretário do jornal que controlava a descida das palhas, que é o velho Deodato Bahia. Aí o Deodato ficava lá anotando as palhas que descia, e de repente, sem ter nada, por razão nenhuma para isso, ele fazia: comunistas! Como? Estava cercado de maluco, pô. Ele abria a boca só para dizer isso, gritar lá na redação. Ele era meticuloso, ele era um secretário perfeito, porque ele ficava ali a página tal. Tá faltando uma matéria que ligava para o editor. Aí, de repente, comunistas! E na reportagem tinha o Eli Moreira, que também era outra grande figura. Eu ligava, Eli, pô, não tem nenhuma matéria local aí? Não. Aliás, posso contar uma história do Globo? O Sarmento, o velho Sarmento, vivia bêbado, ele passou o vício numa mulher. Era ele e a mulher bêbada.
Aí quando ele começava a fazer tratamento, a mulher não fazia, aí a mulher botava ele na bebida. E aí ficaram nesse jogo. Quando ele estava, ela não estava, ficava, aí ela ficava, não deixava de sair. Os dois ficaram, morreu de bebedeira, todos os dois. Mas ele tinha uma sensibilidade, cascateiro, precisa tomar cuidado com ele, porque ele era cascateiro, tinha de chamar de Sarmento, isso aqui aconteceu mesmo. Ele introduzia facetas emocionais onde não existiam, mas ele colocava lá a mãe tristonha que estava na janela, fazia sempre uma coisinha assim, bom texto. Aí fecha aqui no Rio de Janeiro o Dancing Brasil. Ali na Rio Branco tinha o Brasil e o Avenida, só abria à noite. Dancing era um lugar onde tinha moças para dançar. Você entrava, tinha um cartãozinho, você tirava uma moça para dançar, dançava. Só podia dançar, não tinha sacanagem nenhuma não. Aí a moça, você dava o cartão, picotava, e aí na saída você pagava, e aí dali as meninas que dançavam recebiam pelas vezes que dançavam. Quer dizer, as mais bonitinhas ganhavam mais, que dançavam bem, né? E aquilo fechou um dia o Brasil. Olha, acabava o outro, também acabou. E aí aquilo lá abria à noite, então ia ser segundo clichê. Eu tinha de botar um repórter para fazer essa, mas eu pensei bem, farei com o Cabana. Acabou, eu acho que o cara para fazer isso é o Sarmento. Cabana achou também. Então eu falei com o Carneiro, Sarmento, se amanhã você vai ter de sair daqui às 11, vai para o Brasil Avenida, eu quero que você veja a última noite, você fica no vestiário das moças, quando elas estão ao banheiro, ouvindo elas, a história de cada um, como é que elas veem esse adeus, o meio de trabalho delas, o que é que elas pretendem fazer. Agora, nada de cascata, porra. Tem uma matéria sentimental, que quem andou já lá, quem dançou com as meninas, vai ter uma gota de lágrima. E quem nunca foi, teve vontade de trabalhar lá com menina, também fica com, enfim, que é o sentimento dessa matéria. Deixa comigo, Milton, deixa comigo. Então, 11 horas ele estava lá, não estava bêbado, eu descobri, e as outras ver que ele não estava bêbado. Se você tiver bêbado, eu vou mandar outro. Então ele estava enxuto. Então, entendeu bem, Sarmento, como é que é aquela matéria? Aí ele foi. Você não pode chegar aqui depois de 1 hora, no máximo. Que é para faço o segundo clichê aqui na segunda parte, rápido, e fecho o segundo clichê. Alertei o cara lá da máquina, o alemão, tudo bem, tudo armadinho. Aí entra o Sarmento, e eu disse, Sarmento, nem conversa com ninguém, senta aí e escreve essa matéria. Me entrega a matéria. Eu vou pegar isso no arquivo do Globo, eu tenho de republicar isso, porque foi uma matéria que eu li e vi que era tudo cascado. Tenho certeza que nada daquilo era verdade, mas eu resolvi não mexer, que estava tão bom que as pessoas gostariam que tivesse daquilo. O Sarmento escreveu, os leitores iam ficar satisfeitos. O que adiantava eu reclamar com o Sarmento 1 hora da manhã, que não era aquilo, seu sacana, não sei o quê. Aí a matéria estava escrita, é um romance, lá na matéria de jornal, ele fez um romance, um conto. Aí eu disse, dessa não acontece, não, está lá. Essa matéria é a primeira e única cascata reconhecida que eu publiquei na vida, foi essa do Sarmento. Alguma daquelas coisas ele ouviu, mas o resto foi tudo chutado, né? Tudo cascata pura. Aí aconteceu uma coisa engraçadíssima. Anos depois, já que ninguém me quer mais como jornalista, que eu estou velho, 80 anos de idade, eu resolvi voltar a ser advogado. Ninguém me emprega com 80 anos como jornalista, ninguém acredita lá no meu taco, então você é advogado. Aí me inscrevi na ordem, me inscrevi para fazer o exame da ordem. Aí o presidente da ordem, o Vadidamos, manda me chamar. Só meu, você ficou maluco? Você já é da ordem. Como que eu sou da ordem? Você é da ordem porque você, quando se formou, antigamente não tinha exame da ordem. Você apenas se formou e trouxe aqui o diploma e se inscreveu na ordem. Desde aquele momento você é da ordem. Então você não precisa fazer exame da ordem, você entra. E tem mais.
você não precisa nem pagar, porque a ordem deixa de cobrar do advogado depois dos 80 anos. Então você tem direito a ser um sócio gratuito. Então eu estou na ordem dos advogados por causa disso. Então, mas tudo bem, então aí. E agora é essa vida, depois com essa crise que está aí, eu já não sei mais se eu sou advogado, se eu sou economista, se eu sou Você é vagabundo. jornalista, todo mundo desempregado.